Bom, vamos seguindo. Então, a gente já viu mais ou menos a classificação e a definição dessas cadeias, né, do que significa a definição de uma cadeia saturada, do que é uma cadeia insaturada, uma cadeia heterogênea, homogênea, tá? Quando a gente cai na classificação das cadeias alicíclicas ou fechadas, as definições são iguais, são idênticas, tá? Só que a diferença de uma cadeia alicíclica é que ela não tem extremidade. Ela forma formas geométricas nas suas estruturas, está vendo? Ó, um pentágono, um hexágono, um triângulo. Isso aqui é um poliedro, tá? Um hexágono aqui, tá? Então, elas são classificadas da mesma forma, tá? Só vai ter uma diferença aqui, sendo cadeias homogêneas e heterogêneas. No caso das alicíclicas, eles vão ter outro nome. Vamos ver aqui primeiro a classificação das cadeias saturadas. Bom, cadeia saturada é a mesma definição da ligação de uma cadeia alifática. Então, na cadeia alicíclica, uma cadeia saturada, ela vai ter uma cadeia fechada com ligações simples. Nas cadeias alicíclicas insaturadas, elas vão ter insaturações, ligações duplas. Dificilmente, uma cadeia alicíclica vai ter uma ligação tripla. Ela pode ter sim, mas vai ser mais difícil de ter por conta das tensões angulares, tá? Já que a ligação tripla, ela tem 180 graus de ângulo. Então, para você fechar um ciclo é mais complicado, mas isso não é impossível, tá? E aí que eu disse para vocês, ó, as cadeias que são homogêneas, no caso das cadeias alicíclicas, elas recebem o nome de homocíclicas. Então, o que são cadeias homocíclicas? Elas são cadeias sem a presença de heteroátomos conectando dois carbonos. E as heterocíclicas são cadeias que podem ser saturadas ou insaturadas, podem ser normais ou ramificadas, tá? Só que elas têm um heteroátomo ligando dois átomos de carbono, ok? Então, a gente tem aqui vários exemplos de substâncias de cadeias heterocíclicas. Então, as cadeias heterocíclicas, elas podem ser saturadas, insaturadas, normais ou ramificadas, ok? Mesma coisa, só que a diferença é que a gente tem a cadeia fechada, formas geométricas. E a última exemplo de cadeia são as cadeias aromáticas. As cadeias aromáticas se classificam por esse tipo de sistema, que é um sistema cíclico, onde a gente tem uma alternância de duplas ligações ou de pares de elétrons. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E aí, essa característica aromática, vocês vão ter uma aula específica sobre isso, e aí vão entender mais ou menos o que significa e as características físico-químicas e químicas dessa estrutura, que são muito interessantes. Tá? Ok? Então, essa aqui, ó, por exemplo, essa estrutura é uma estrutura aromática também. Então, ela cabe nessa mesma definição, ó. Até porque ela tem uma carga negativa aqui que vai funcionar como um par de elétrons. Então, ó, dupla, simples, par de elétrons, simples, par de elétrons, simples. Então, sempre que a gente tem uma ligação, a gente tem um par de elétrons. E esse par de elétrons é π, né? Então, ele vai ter um par de elétrons simples, par de elétrons simples, par de elétrons simples. Então, isso aqui também é uma estrutura aromática. Vocês vão ver isso nas aulas de aromaticidade. Da mesma forma, essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui é aromática, essa aqui também é aromática, essa é aromática, essa é aromática. Ué, Tadeu, cadê o par de elétrons
dessa estrutura aqui. Lembra do par de elétrons não ligantes do nitrogênio? Ele faz o mesmo papel dessa carga negativa. Então, ele vai estar par de elétrons, simples, par de elétrons, simples, par de elétrons, simples. Esse anel aqui, ó, ele não é aromático. Ele é uma cadeia alicíclica, tá? Então, ó, ele tem um CH2 aqui. Então, não tem carga nenhuma aqui, tá vendo? Não tem par de elétrons nenhum. Então, esse anel, ele não é aromático, ele é alicíclico, tá? Ele é saturado. Nesse caso aqui, eu tenho 4 anéis aromáticos. Ah, Tadeu, mas está esquisito aqui, ó. Aqui não tem uma dupla ligação. Tem sim, ó. Esse par de elétrons e esse par de elétrons. Diz que esse carbono aqui é um carbono sp2. E esse é um carbono sp2. Ah, interessante, ó. Tá vendo aqui? Todos esses carbonos são carbonos sp2. Olha só que interessante. É uma cadeia cíclica de carbonos sp2. Se eu pegar aqui, ó, então, para ser um anel aromático, possivelmente ele vai ter que ter carbonos sp2. Se você observar nessa estrutura, todos esses carbonos são sp2. Tá? Então, nas cadeias aromáticas, nós vamos ter dois tipos, os polinucleares e os mononucleares. A gente chama esse anel aqui, único, de núcleo aromático. Tá? Então, se eu tenho vários anéis aromáticos, eu tenho polianéis aromáticos. Ou se eu tenho um mononúcleo ou um polinúcleo. Nesse caso aqui, eu vou ter dois tipos de cadeias aromáticas polinucleares, as isoladas e as condensadas. Essa aqui caracteriza cadeias aromáticas polinucleares isoladas. Por quê? Porque os anéis aromáticos não estão conectados. Está vendo aqui? Ó? Esses aqui são conectados. Então, nesse caso aqui, desses dois exemplos, ele é uma cadeia polinuclear condensada. Por quê? Porque os carbonos, os núcleos aromáticos estão ligados diretamente. Aqui eles não estão ligados diretamente, está vendo? Eles têm 2 carbonos e aqui eu tenho um carbono sp2 de uma dupla O. Ok? Então, essa é a classificação de todos os tipos de cadeia carbônica. Eu não deixei ninguém de fora. As mistas, elas vão misturar todos os exemplos, então elas continuam sendo cadeias que vão ter as mesmas características, as mesmas classificações. Então, só para a gente dar uma lembrada, essa aqui é uma cadeia alicíclica, tá? Normal, porque ela não tem ramificação, e ela é uma cadeia insaturada, e principalmente uma cadeia aromática. Ok? A gente fica por aqui. Tá bom? Foi uma aula muito importante para que vocês possam perceber. Anotem tudo que precisar para tirar dúvida segunda-feira, tá bom? Até segunda, então.